Então roda a vinhetinha do quadro Saúde aí para nós, por favor. Vamos lá, Germano já tá vindo para cá, todo mundo de azul hoje, né? Tudo bom? Tá todo mundo de azul aqui hoje, olha lá. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui com o Germano. Já mandou sua pergunta? Ainda não? Então manda, ó, 65-93300-5279. Tem que ligar o microfone do Germano aqui. Você sabe ligar, hein, Germano? Ligou? Acho que sim. Fale aí nele. Aí. Ligou? Tá ligado. Ô, Germano, semana passada a gente falou do ovo, você lembra? Que o ovo estava sendo fundamental, que estava todo mundo comendo ovo à vontade. Aí acho que os caras assistiram a gente, bicho. Aumentou e subiram o preço do ovo, meu amigo. Tem gente que está pagando aí R$25 na cartela de R$30. Tem algum produto alternativo que possa substituir o ovo? Olha, assim, nessa o altura? ovo é um dos alimentos mais completos. É? Ainda assim, nesse valor aí, ainda está barato. Não pelo tem que ele nada traz assim, de benefício, tem que usar. Ovo de pato pode? Pode, ovo de pato. Ovo pode. de codorna? Também. De galinha de Angola? Também. De ema? De ema é um grandão desse tamanho assim. Ou seja, há muito tempo atrás, estava até discutindo numa roda esses dias, falando, pô, antigamente diz que comer muito ovo fazia mal, né? Agora mudou, por quê? O que acontece, isso eu tenho falado bastante assim, a gente lá atrás, em 1970, teve uma grande discussão na academia americana a respeito de colesterol, porque eles identificaram que as pessoas estavam morrendo de infarto, de derrame, e que aquela plaquinha que dá no coração, que faz a pessoa ter o infarto, aquela placa ela tem colesterol ali dentro. Então eles falaram, bom, o problema, se a plaquinha aqui dentro tem colesterol, o problema é o colesterol. Vamos todo mundo parar de comer colesterol. Então o ovo tem bastante colesterol e aí ficou nessa de que o ovo era ruim porque ele tinha colesterol. Tá? Depois a gente entendeu que mais de 80%, quase 90% do colesterol que está circulando no seu corpo não é decorrente da sua alimentação. É produzido pelo seu corpo. Então, só 20% daquele colesterol que está circulando ali que vem da alimentação. Tá? Então, o colesterol que você come do ovo não é o problema. Tá? Então, depois a gente foi vendo que essa ideia de colocar o ovo, demonizar o ovo como um problema de saúde pública, como foi até recentemente, e tem muita gente que ainda traz essa coisa arraigada em si. Isso daí para mim foi um dos maiores crimes que eles trouxeram para Bom saber, cara, eu não sabia disso, você tá vendo? Então, pode comer ovo à vontade aí, não é o colesterol do ovo que vai dar um infarto no seu, não. Exatamente, o problema não é o colesterol, o problema é o açúcar que você come, a farinha, todos esses alimentos processados são muito piores, que vão fazer o seu corpo produzir colesterol. Então, às vezes a pessoa tem um colesterol muito alto. Isso, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem um colesterol muito alto, mas ela está com toda a alimentação inadequada. Não é o ovo que está fazendo o problema aí, não. Então, presta atenção. Não é aquele ovo com pãozinho francês que você bota na gema assim, com o pão você deixa de lado. Não é o ovo frito no óleo de canola, óleo de soja também. Isso daí também é ruim. Tá? O problema aí é o óleo. O óleo vegetal é muito pior. É ideal fazer o que com o ovo, então? O ovo pode ser cozido, pode ser mexido. Mexido numa frigideira daquelas que não gruda, você pode usar ele com quase nada de óleo, né? Você põe só um pouco de manteiga ali para dar uma... Uma dica interessante, esses dias eu vi na internet, você pode fritar o ovo na air fryer. Na air fryer também. Você bota um papel manteiga, não precisa nem botar óleo. Você forra a bandeja com papel manteiga ou compra uma vasilhinha de silicone, mas se não tiver, bota o papel manteiga lá, quebra o ovo como se fosse na frigideira, bota na air fryer, acabou. Fica Você faz uma cestinha como se fosse de uma frigideira, você põe ali 3, 4 ovos, pode colocar um pouco de queijo, tem gente que coloca também um pouco de tomate, pedaços de manjericão, põe ali, põe na air fryer, 20 minutos, sai pronto. Uma fritata, o pessoal chama, né? Antes de eu começar a ler sua pergunta, naquele dia do ovo aqui, eu peguei um Uber. E o cara me perguntou assim, Anderson, eu não sou muito fã de ovo não, mas eu tenho comido por causa dessa história da proteína. Só que tem uma coisa que eu não abro mão, é do feijão. Como é que é o nome dele? Acho que é Seu Cido, se não me engano. Do feijão. Pergunta pro doutor se feijão pode comer. Falei, rapaz, eu acho que não, né? Mas enfim, vou perguntar, feijão pode? Feijão é uma boa fonte. Tem um pouco de proteína,
tá? O feijão tem um pouco, tem algumas vitaminas ali, então o feijão não é um problema. O problema é a quantidade, se a gente for comer bastante, por exemplo. Algumas pessoas são mais sensíveis, pode dar alguns gases. Tem um jeito especial para fazer o feijão sem provocar tantos gases, né? Quanto de feijão, então? Eu acredito que ali em torno de 60 a 100 gramas no máximo por dia ali. Umas 2 colheres. Umas 2 colherinhas ali de sopa também. Seu Cid, então você não deu uma boa notícia, não. Feijão não pode, pô. 100 gramas de feijão. Não, enfim. Pode. Porque a gente tem que ver que a gente tem que diminuir, de um modo geral, os alimentos que têm muito carboidrato, especialmente os carboidratos refinados. Então, quer dizer, a pessoa às vezes está parando de comer um feijão, achando que está arrasando, mas está tomando um refrigerante normal, entendeu? Então, ele para de comer um feijão, mas está tomando meio litro de suco, que tem ali muito açúcar. Quando, às vezes, um suco integral, que está escrito lá sem açúcar, mas tem muito carboidrato simples, que vai ser muito prejudicial para a saúde da pessoa. Então, assim, a gente tem que ter esse negócio de pode ou não pode, a gente tem que ter um meio termo, tá? Mas coisa que a gente tem que lembrar é que carboidratos simples, eles devem ser diminuídos o máximo que a gente puder, tá? Especialmente açúcar, tudo que tiver açúcar, que seja açúcar refinado, produtos muito processados com açúcar refinado, esses devem ser eliminados da dieta. Muito bem, vamos às perguntas lá. Essa pergunta eu acho que vai passar dia, vai entrar dia e não vai acabar, né? Olha lá, boa tarde, Anderson. Eu gostaria de saber do Dr. Germano sobre essa 4ª dose da vacina bivalente, que vai ser aplicada na população. Há uma especulação que não tem efeito nenhum. Pedro do CPA4, é segura essa vacina? O povo está desacreditado desse governo. Pedro, a gente tem o seguinte, eu tenho falado isso desde que eu me lembro que no ano passado eu falava, olha, vai vir a vacina da Pfizer, que é a vacina atualizada, eles vão te trazer para te vender a vacina como uma vacina atualizada. A bivalente é a vacina atualizada. Ela contém aquelas proteínas da cepa original lá de 2019 e também traz a proteína, na verdade ela traz a codificação genética para que o seu corpo produza a proteína da cepa original e também traz a codificação genética para que o seu corpo produza a proteína spike atualizada da Omicron BA.4 e BA.5. Essa é a bivalente, tá? Só que a gente no Brasil não tem casos de Omicron BA.4 e BA.5 já há 4 meses. Então, há 4 meses a gente não tem casos de BA.4 e BA.5. A gente tem XBB11, tem a XQ1.5, então tem outras variantes rodando no Brasil que são mais transmissíveis que a BA.4 e BA.5. Grande parte da nossa população já teve a BA.4 e BA.5, então já tem esses anticorpos que vão ser trazidos pela vacina bivalente. Então, o que eu falo é que a gente tem que analisar e pesar riscos e benefícios. Então, a gente está trazendo uma vacina que já está desatualizada, uma vacina que vai te trazer a produção de um anticorpo contra um vírus que não está circulando aí. Ela certamente, você pode ter certeza disso, ela não vai diminuir a possibilidade de você pegar a doença. Então, com relação à possibilidade de pegar a doença, ela não diminui. Agora, discute-se a respeito da diminuição da gravidade da doença? Pode ser até discutir. Só que eu tenho que lembrar que desde o início de 2020 do 2022, a Omicron ela já é menos letal, ela já é mais tranquila, ela já é uma doença que tem uma letalidade menor que da gripe. Tá aí, ó, eu peguei aquela que eu quase morri, depois peguei a Omicron e nunca mais. Exato. Acabou. Exato. Nunca então, mais. Assim, o que a gente tem, assim, que as pessoas que já tiveram, especialmente a Omicron... E não tomei vacina. E não tomei vacina, tem esse detalhe, não tomei vacina. Peguei aquela que eu quase morri, peguei a Omicron e depois nunca mais. Seguindo a recomendação do seu médico. Óbvio. O pessoal fala, você tomou porque você não quis? Não, porque o meu médico disse pra mim que eu não precisava por isso, por aquilo. Ainda não tomei, pô.
O cara salvou minha vida no hospital, vou questionar agora o diagnóstico dele. Isso já lá em 2021, em julho de 2021, saiu um estudo interessante, então estamos completando 2 anos, um estudo interessante lá na Califórnia, mostrando que a imunidade de quem pegou a doença era melhor para impedir a pessoa de morrer, era melhor do que aquelas que tinham sido só vacinadas. Então, quer dizer, você que pegou a doença e quase morreu, você tinha uma imunidade que pode ser até que o vírus mude, que o vírus vire outro vírus, mas você tem uma imunidade maior, que você traz consigo, que é melhor do que qualquer vacina que você possa tomar. Entendeu? Então, assim, eu acho que a verdade que foi mais suprimida nessa pandemia, desde 2021, quando começou-se a falar sobre a vacina, é justamente essa, de que pessoas que tinham pego a doença não deveriam ter entrado na fila da vacina. E vou te falar uma coisa, hein? Eu não vou dizer para você o motivo pelo qual o Germano falou para eu não tomar a vacina. Depois você pergunta para ele. E hoje eu vendo algumas notícias, eu falo assim, rapaz do céu. Foi até bom não ter tomado. Eu não tenho nenhuma sequela, bicho. Eu não tenho nada da Covid. Sarou tudo. Até falaram para esse Germano é louco, falou para você não tomar vacina. Falei, cara, o cara salvou minha vida lá no hospital, bicho. Você vai... depois você pergunta para ele, vou falar que nem você falou da diretora lá, você pergunta para ele para você não infartar. Mas ele falou assim, Anderson, você não vai tomar por isso, porque você... Não vou falar o resto. Vai, deixa eu ver a pergunta aqui antes que eu não consiga me controlar. Boa tarde, eu amo esse médico, ele é muito humano, cuidou de mim com muito carinho. Pô, legal aí, ó. Legal, grande abraço. Só não botou o nome aqui, né? Deixa eu ver aqui, a outra pergunta que temos aqui, vamos ver aqui, 65933005279. Ele é espectador fiel aqui, manda foto e tudo. Olá, ó. Radialista João Figueiredo. João Figueiredo. Tirar óleo de soja e trocar por banha de porco é mais saudável? É mais saudável. Sério? É mais saudável. Mas então, a banha é natural do porco? A banha é natural. Se puder, orgânica, de um porco criado livre, sem agrotóxico, sem receber hormônios, então é excelente. Tá? Então, é muito bom. A grande questão é que você não pode exagerar, né? O problema da gordura é o exagero, porque a gordura ela é muito densa caloricamente, então ela pode engordar. Olha só. Tem que tomar esse cuidado. Esse negócio de que a banha de porco faz bem para quem tem intestino preso é verdade ou é mito? Para o intestino, ela tem algumas... o ácido graxo saturado, ele pode trazer alguns benefícios por melhorar a microbiota do intestino. Então, ele melhora um pouco a microbiota do intestino e acaba funcionando melhor. Aqui, ó, boa tarde. Como ovo frito dá dor de barriga, é normal? Camila Marchetti, do Jardim Aclimação. Camila, tem que, assim, o ideal é não comer o ovo frito, né? Então, se você está tendo dor de barriga, estou entendendo... Por dor de barriga, uma diarreia, né? Um intestino mais solto. Então, talvez por conta do óleo, talvez por conta da fritura. Não do ovo. Não do ovo em si. Né? Se fosse do ovo, você poderia ter essa mesma diarreia aí quando você comesse um ovo, por exemplo, mexido, ou quando você comesse um ovo cozido, por exemplo. Tá? Tenta fazer um ovo pochê, que é aquele ovo na água quente. Eu acho que é melhor. Por quê? Tudo certo com o microfone do Germano? Tá certo. Tá tudo certo. Então, tenta fazer um ovo pochê, um ovo na água quente ali, que você pode fazer em 5 minutos no micro-ondas ou mesmo na air fryer. Você vai ver que se você não tiver a diarreia, o problema não é o ovo. Esse aqui eu sei a resposta, mas vou deixar você dar. Aqui, põe aqui, ó. Sobre gordura no fígado, há tratamento ou alguma dieta especial? Elza Sena, do CPA3. Elza Sena. Elza... Gordura no fígado chamada de esteatose hepática, doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Essa doença hepática, que não é proveniente do álcool, ela está muito comum, está tendo uma epidemia dessa doença aqui no mundo, né? Em todo o mundo ocidental a gente tem tido essa epidemia de esteatose hepática. Tá? Ela tem tratamento, o tratamento serve a gente parar de comer tanta besteira. O tratamento é a gente diminuir o carboidrato simples, como eu falei no início do programa. Diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados. Os acompanhamentos, então, né? Aqueles biscoitos, bolachinhas, tudo que for que você abrir o pacote, desembalar, você está errando. Você tem que mais descascar do que desembalar.
Aqui tem mais um aqui, ó. Boa tarde, eu sou paciente do Germano. Olha aí. Aí, vai. Então tá bom. Tá digitando, inclusive, lá. O Germano tem um Instagram, @doutor.germanoalves, @drgermanoalves. Nem pedi pra você colocar ali, se você conseguir colocar rapidão assim, é bom. Tá aí, a produção. É mulher na produção, né? É mulher que tá lá, pô, comandando a almarada lá em cima, é rapidão aí, ó. É isso aí. Aí você pode mandar lá a sua... Tá com uma caixinha de pergunta aberta lá. Tá então, com uma caixinha de pergunta sobrou aberta. pergunta aí, pode mandar lá que a gente responde. Aí, responde. Vai lá agora, manda a sua pergunta. Aqui está o link para você falar direto com a equipe dele lá para ser atendido. Enfim, vale a pena, galera, você tirar a sua dúvida lá no Instagram dele. Tem cada vídeo bacana lá. E é óbvio, ele também tira dúvidas se você mandar no direct, no Store, enfim. Mas vai participando e o Germano está lá para atender a você também no Instagram. Que mais eu tinha para falar aqui hoje? Mais alguma coisa, Germano? Não. Eu acho que é isso. Fechamos daí. Essa questão. Essa questão da vacina aí, a gente tem tem desenvolvido, cada semana tem vindo alguma coisa nova. Fora daqui, eles têm sido muito mais prudentes nessa questão da indicação da vacina. O Reino Unido diminuiu a oferta das vacinas, então atualmente, até o final do ano, eles suspenderam a vacinação de reforço para todo mundo, né? Agora até os aviões não estão pegando mais máscara também. Não estão pedindo. Fora daqui eles já não pedem mais. Então, assim, fora daqui eles estão já agindo muito mais tranquilamente do que aqui. Aqui a gente vê que tem muita orientação política por conta dessas coisas ainda, né? Logicamente, eles querem fazer a vacina para todo mundo, tem alguns interesses por trás aí. A própria questão das máscaras também, que demorou tanto para cair nos aviões, né? Uma máscara completamente irracional. Nada da forma que era usada. Estão perguntando se ele atende por plano de saúde. Atende sim, mas você tem que mandar, já vai no Instagram dele lá. Fala com a Amanda lá. Fala com a Amanda lá no Instagram, já manda mensagem e pergunta para ela qual o seu plano, qual plano atende, se não atende, enfim. Vai lá agora no Instagram dele, já manda lá no link a sua dúvida sobre os planos de saúde aqui, que a Amanda vai responder para você lá. Germano, obrigado pela participação aqui mais uma vez, sempre bomba a sua vinda aqui, né? Olha aqui, ele está dizendo assim, Anderson, faz um favor, pergunta para o doutor Germano se as pessoas que pegaram Covid, estão desenvolvendo diabetes. Daniel Alves de Ponte Lacerda. Daniel, existe um índice de pessoas que pegaram Covid e que têm desenvolvido diabetes. A diabetes é uma doença multifatorial, então a gente não pode colocar a culpa só na COVID. Pode ser que a COVID tenha adiantado um processo que estava em curso, né? Mas a falta de atividade física também com certeza. Então o problema ali é a alimentação, falta de atividade física, sobrepeso, e aí pode desenvolver a diabetes. A não ser que seja diabetes tipo 1, a diabetes autoimune. A diabetes autoimune, aí essa sim pode ser relacionado após infecções virais. Então, após uma gripe, as crianças podem eventualmente desenvolver uma diabetes tipo 1. Germano, obrigado. E olha, vale a pena você ir ao médico pelo seguinte, eu vou lá no Germano e antes de eu ter a doença, ele já fala, nós vamos ter que fazer isso aqui, senão você vai desenvolver isso aqui. Vamos fazer isso aqui, senão você vai desenvolver isso aqui. Medicina preventiva. Medicina preventiva. Eu deixei de ter muita doença porque ele chegou, isso aqui, não, isso aqui nós temos que fazer isso. Por isso que é bom ir ao médico. Vai lá. A gente não precisa esperar chegar numa doença. Por exemplo, a diabetes, eu costumo dizer muito, eu gosto muito de tratar a diabetes, porque a diabetes é uma doença que você vai se tornando diabético. Então, não é uma doença que você... né? Não é uma doença que você tá bem, de repente está diabético. Não é assim que normalmente ela funciona. Cerca de 10, 15 anos antes do diagnóstico da diabetes... Criança, então? Aí é diabetes tipo 1. Aí ela é autoimune, a criança depois de uma infecção, ela começa a produzir um anticorpo contra o pâncreas e aí ela destrói o próprio pâncreas e aí ela não tem pâncreas para produzir a insulina. Aí ela não produz a insulina. Então a diabetes tipo 1, que dá normalmente em crianças, geralmente está relacionada a isso. Agora, a diabetes que não é autoimune, ela é comportamental. Tem crianças desenvolvendo essa diabetes também, de tipo 2. Pô, cara, como é que você guarda tudo isso na cabeça, hein? Essa daí é uma das coisas que eu mais gosto de tratar, e até a do diabetes. Você tá doido, você pergunta de tudo, ele responde, pô. É isso aí, tamo junto. Obrigado, cara, boa tarde pra você. Amigo. Gente, vale a pena ir ao médico, viu? Perca esse seu preconceito aí, porque senão você não vai se dar bem, não.